Presidente, eu vou aproveitar, né, que o tempo é curto, a gente sabe o compromisso do presidente, duas perguntas em uma só, né? Você falou na pobreza, realmente, a pobreza nós temos aqui é pobreza cultural, pobreza de educação das pessoas, né, que infelizmente o Brasil carece nessa questão de melhoria na educação, poucas pessoas conseguem chegar, às vezes, a uma faculdade e se formar, é tão difícil hoje em dia, né? Os valores são altos, né, e a sociedade realmente não tem um salário condizente para poder arcar com os filhos. Tem esses programas sociais, né, FIES, enfim, mas ainda deixam a desejar. Então, presidente, duas perguntas em uma. Você esteve recentemente em Brasília na questão do impeachment, né? Quer dizer, foi lá, apareceu você, enfim, a OAB engajada nisso. Duas perguntas. Você acha que realmente esse trabalho da OAB surtiu efeito? E no Brasil, quando teve toda essa movimentação, se fosse em outros países, talvez tivesse sangue, tivesse realmente coisas mais sérias. Graças a Deus aí houve uma movimentação pacífica. Então, eu queria que você comentasse essa postura do Brasil de se indignar, mas de forma que teve algumas exceções aí de pessoas que realmente abusaram um pouco daquele direito de reclamar, mas perto de outros países realmente não tem uma coisa tão violenta. E também a postura que se você acha que realmente, saindo o presidente atual, vai resolver, ou se não tiver uma outra postura, as coisas vão continuar como estão. Ele só troca as pessoas, mas a situação continua a mesma. Eu acho que a resposta das duas perguntas é a mesma, né? Bom, em relação ao presidente Michel Temer, o que a Ordem fez cumprir seu papel. Havia uma denúncia grave, ela pediu a apuração dessa denúncia. Como se tratava, na visão da Ordem, de uma denúncia ligada a um crime de responsabilidade, o palco adequado para apuração, para julgamento é o Congresso, a Ordem levou o pedido para que essa acusação gravíssima fosse apurada e ele respondesse até com direito de defesa, podendo se explicar perante a sociedade. Cumpriu o papel dela. O papel dela não é julgar. O papel dela é valorizar e defender os valores republicanos, são tão ausentes nesse país. E tudo isso, todas essas questões, elas resultam do mesmo problema, que é a cultura política do Brasil. Infelizmente, nós temos uma cultura que está lastreada de há muito tempo num mal chamado patrimonialismo, ou seja, da confusão existente entre o público e o privado, da apropriação dos espaços públicos para fins inconfessáveis. Então, veja você, alguém assumiu um governo, no âmbito de uma prefeitura, do Estado ou de um país. Mas a prática é isso. Primeira coisa que ele faz, ele pega os seus apadrinhados e coloca dentro do Estado, fazendo com que o Estado passe a arcar com os custos remuneratórios, de salário desse pessoal, que é um pessoal que não tem qualificação para exercício de cargo, não está lá para trabalhar para o Estado, está lá simplesmente para receber alguma verba, para continuar do lado de fora, fazendo a política para a manutenção daqueles que ganham a eleição, para que eles sejam mantidos no poder. Nós temos 100 mil cargos comissionados do governo federal, um número gigantesco. Então, é uma luta para a tomada de poder, isso é uma cultura do Brasil, é uma luta para a tomada do poder, pela eleição, mas para a tomada do poder e para a manutenção. Ninguém, é muito raro o político que pensa no Brasil. Infelizmente, nós já tivemos grandes políticos e temos políticos sérios. Não são todos políticos que são desajustados no que diz respeito à missão da política, que é servir, não se servir do espaço público. Mas nós tivemos lideranças como Franco Montoro, que aliás foi um conselheiro da Ordem. Ele começou aqui na Ordem como conselheiro e se ocupou os grandes cargos da República, alguns dos maiores cargos da República, e ainda assim continuou sempre se apresentando como advogado. Então, é esse o trabalho que a Ordem busca fazer, às vezes plantando sementinha. Nós temos o OAB Vai Escola, por exemplo, onde a gente vai falar com crianças, mais de 2 milhões de crianças atendidas. Nós temos um outro programa que é conversar com lideranças sociais da periferia para explicar o que é orçamento público, contando que o orçamento público não é algo fictício, que pertence a alguém que não seja ele. O orçamento público é nosso, nós temos interesse, é um buraco na rua, é uma creche que não é construída, ou um hospital que não atende bem, isso tudo diz respeito ao orçamento público. Então, explicando, fazendo com que aquelas lideranças sociais levem também, propaguem essas informações para a sociedade, para os cidadãos, mostrando como é importante eles participarem da discussão do orçamento, enquanto o projeto de orçamento está tramitando, participa da discussão, e depois do controle dos gastos públicos.
é uma outra comissão. Cada uma dessas, a gente vai para a Comissão de Combate à Corrupção, cada uma dessas vai plantando a sua sementinha. E vamos, a partir daí, tentar conseguir germinar, nascer uma grande árvore que represente a nossa cidadania. Nós agora estamos lançando, tinha sido aprovado pelo Conselho, nós estamos organizando, estamos lançando esse mês, a Escola de Lideranças, onde nós pretendemos pegar jovens, nesse primeiro momento advogados, no futuro talvez abrir para a sociedade, mas nesse primeiro momento advogados, para a formação de liderança. Formação de liderança não é formação de políticos. Formação de liderança, aquela liderança que vai comunitária, aquela liderança empresarial, enfim, lideranças da sociedade que possam, a partir dos seus esforços, também criar novas lideranças e transformar o país pela base. Porque eu estou, Walter, absolutamente convencido. A mudança do país não vai ser feita, infelizmente, de cima para baixo, vai ser de baixo para cima. É na mudança dos nossos costumes, das nossas posições, é no nosso dia a dia, nós próprios respeitando a ética. Não adianta cobrar a moralidade do político e nós não praticarmos a moralidade. Nós também temos que praticar a moralidade, praticar a ética, usar a nossa vida para servir ao próximo, para ajudar as pessoas. E com esse movimento, nós vamos criando uma teia do bem, um grupo de pessoas que vai se ampliando, e dele vai ser extraído as lideranças até para nos representar no Congresso ou nos cargos do Poder Executivo, de forma que levem outros valores. E não, infelizmente, os valores que nós temos recebido informações diárias, denúncias, de que políticos usam dos seus cargos, aliás, não só políticos, mas empresários também, criminosos, usam dos seus cargos para se favorecer seus próprios postos, em detrimento dos recursos que deveriam servir à saúde, segurança, justiça, educação e outros serviços básicos, públicos básicos, que deveriam ser prestados com qualidade de sociedade. Pois é, presidente. A gente sabe que, infelizmente, né, grandes políticos morreram pobres, né? Quer dizer, a política não era para enriquecer. Infelizmente, no Brasil, agora parece que a coisa mudou. Quer dizer, os políticos que estão enriquecendo de forma espúria estão sendo presos. Eu podia perguntar do balanço da sua gestão, mas eu sei que no site tem todo o movimento, claro que eu vou lhe dar o espaço para isso, mas eu sei que eu não posso desperdiçar o seu conhecimento, a sua cultura. A sociedade realmente carece de pessoas com conhecimento, pessoas com interação junto aos órgãos políticos, como a OAB tem, através da sua representação, através dos conselheiros, do Urso, Canton, enfim, todos os demais diretores, seja da CASP, seja da OAB, seja do Conselho. Então, vou aproveitar para fazer a pergunta, presidente. Nessa questão, são duas perguntas que eu acho que são importantíssimas, no meu modesto modo de ver. Essa questão do orçamento, presidente. Já estamos falando num déficit já esse ano e o ano que vem. Sem dinheiro, o presidente sabe que não se faz nada, né? A OAB tem enxugado o máximo que dá, né? Está passando uma crise como todos nós, e a OAB tem tentado, de todas as formas, minimizar o impacto junto à categoria, porque com o inadimplemento da questão das unidades, porque o advogado fica carente, porque o cliente não paga, né? Então, a OAB tem a CASP. A CASP tem aquele trabalho assistencial, muitas pessoas têm requerido benefícios, nem sempre dá para atender todos. Então, eu queria que você falasse nessa questão do orçamento, eu acho que é muito importante, porque isso engloba tudo, né, presidente? Tanto a parte de saúde como a parte do judiciário. E depois eu te faço uma pergunta mais polêmica, que eu sei que você não vai se eximir de falar. Em relação ao orçamento público, isso que você falou, quer dizer, é o orçamento que acaba servindo para essas práticas não republicanas e que fazem com que o Estado seja gigante, porque, veja só, são verdadeiros parasitas sociais que se aproveitam dos espaços públicos para extrair do espaço público benefício próprio. Como parece que isso não tem fim, o número de pessoas aumenta porque vêm facilidades e aí querem se valer dessas facilidades, o Estado tem que crescer para atender essas demandas não republicanas. Cresce, como os novos espaços que abrem, cada gestão que aparece nos governos, aumenta, por exemplo, os cargos comissionados. A Câmara Municipal de São Paulo, há 2 anos atrás, aprovou a criação, já tem muitos, aprovou a criação de mais 600 cargos comissionados, mais 600, 12 por vereador. Para quê? Para acomodar aqueles que vão pedir votos nas ruas sendo remunerados pelo Estado. O que nós fizemos? Fomos à Justiça, conseguimos brigar no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça cancelou a contratação e julgou a lei como nós pedíamos constitucional, e os vereadores não puderam contratar mais esses 12 cargos. Então, ao mesmo tempo que esse Estado vai se agigantando, ele vai perdendo eficiência,
os serviços vão piorando de qualidade, porque as pessoas que vão ocupar esses cargos não são técnicos, são apadrinhamentos políticos, e o custo do Estado vai ficando insuportável. Aí vem o quê? Vem o aumento de gasolina. Então, o reflexo disso, imposto de renda, gasolina, COFINS, PIS, enfim, é um Estado... E quando, para reduzir, começa reduzindo os cargos comissionados, que não são concursados, a demissão não gera ônus para o Estado, vai anulando os cargos comissionados, vai acabando com os cargos comissionados, até chegar a um número razoável. A Alemanha, salvo engano, tem 600, 700, o Brasil tem 100 mil cargos, só no plano do governo federal. Marcos, você também advoga na área empresarial, né? Tanto contencioso como orientação, acordos. Então você sabe como pensam as empresas, grandes empresas, né? Então eu queria a sua opinião como advogado, como nosso representante máximo aqui no Estado de São Paulo, com relação a essa questão. Sem dinheiro, como eu disse, não faz nada. E temos um déficit. E o político, o governo, não quer fazer a sua parte de cortar os seus gastos. Como você acha que nós vamos chegar nesse denominador comum? Quer dizer, fala-se em imposto de renda, aí é inconstitucional, quer dizer, essa briga, vai ficar realmente essa balança desproporcional, quer dizer, aquilo que tem que se investir no país, sem dinheiro, e o povo, mais ou menos, tem que pagar a conta, Marcos? A minha expectativa, eu sempre sou otimista, é que nós não podemos deixar avançar o aumento de carga tributária, é insuportável. País que tem uma carga tributária altíssima e serviço zero de qualidade pública. Então tem que se opor mesmo à criação. E o governo vai ter que fazer a parte dele, porque vai chegar uma hora que a controla vai fechar. A hora que a controla fechar, vai ter que começar a cortar os benesses. E ao cortar esse benesses, vai conseguir diminuir o custo do Estado. Diminuindo o custo do Estado, não vai precisar aumentar tributos.